Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Eu espero encontrar você muito bem com a sua família. Tenho a alegria de estar aqui mais uma vez. Isso é uma bênção. E quero também agradecer. Eu faço isso sempre no programa Mudança de Vida hoje. E preciso agradecer mais aqui pelo retorno, as histórias lindas que eu recebo e que me edificam. Não são só as que são contadas aqui neste programa, mas de todo lugar. Vidas que têm sido mudadas. Então, você que tem enviado para me edificar, quero agradecer. Você que agradece tanto por esse programa. E são muitas histórias, né? De pessoas que se posicionaram através das histórias que são contadas aqui. Histórias que foram mudadas, reescritas com base nos testemunhos. As pessoas que vêm aqui corajosamente derramam o coração com esse intuito de abençoar muitas outras vidas. E vocês dizem que estão sendo abençoados e têm me contado as mudanças e eu quero agradecer muito. Muito mesmo. Tenho agradecido em oração ao meu Senhor pelo resultado. E em nome de Jesus, que cada história, cada programa possa impactar mais e mais. O meu desejo é que hoje a sua vida seja cheia de esperança. Porque a gente encontra pessoas sem esperança, sem alegria na vida, sem satisfação, perdidas. E quando elas dão esse passo de fé, né, passam pela porta que é Jesus, é impressionante o que acontece. É lindo. E é por isso que eu não me canso de falar desse Deus que não só mudou a minha vida e me abençoa todo dia, mas da minha família, a de sangue, a de Deus, que é bem maior e que eu amo tanto. Eu amo muito, muito esse povo que o Senhor nos deu para orar, para cuidar, para pensar. Você pode ter certeza que aqui no Ministério Mudança de Vida tem um povo que pensa em você, que ora por você e que implora de joelhos diante de Deus para que Ele socorra um por um. E onde a gente pode estar, e a minha oração é que cresça esse exército, como cresceu o de Davi. A Bíblia diz que todo dia o Senhor acrescentava mais ao exército de Davi. E eu tenho pedido que o Senhor acrescente mais no nosso exército, porque a gente quer fazer mais. Visitar mais hospitais, mais presídios, mais orfanatos, mais asilos, mais praças e enfim, albergues. São tantos lugares que nós temos a alegria de ir e falar do amor de Cristo. Então tem um povo que pensa em você, que ora por você, que tem enviado o seu pedido para oração. Por isso que quando você dá o retorno para nós, nos encoraja muito, nos alegra, nos edifica. É maravilhoso.
Olha, a Bíblia diz assim, olha que salmo maravilhoso, Salmo 63. O título na NAA fala Sede de Deus. É lindo, né? O Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Sede de Deus. Eu penso que se eu parasse no título já tá bom. Sede de Deus. Porque quando nós temos sede de Deus, se você está aí, é porque você tem sede, está à procura. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Você vê que ele fala, minha alma tem sede, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ele estava bem necessitado, Senhor. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça, que é o teu favor, o teu amor, ou a tua bondade, depende da tradução, é melhor do que a vida. E é mesmo. Aliás, a vida é Deus. A vida é Deus. Você encontra o sentido da vida em Deus. Tudo começa com Deus. E se não começa com Deus, não vai a lugar nenhum. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma. A presença de Deus, para ele, era melhor do que a vida, do que uma saborosa comida. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Olha o que ele diz aqui, ó. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Maravilhoso, maravilhoso. Que palavra. Eu volto aqui, ó. Porque a tua graça, o teu amor, é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. A tua graça, o teu favor sobre nós é melhor do que a vida. Porque o que é a vida sem esse amor, sem o amor de Deus? Sem o favor dele sobre nós? É uma vida sem graça, sem sentido, sem esperança. É uma vida sem lugar. Porque enquanto você não tem um encontro com o Senhor, você não sossega, você não encontra o seu lugar, o porquê da sua existência. Nós só descobrimos em Deus. É nele, é estando com ele. Bom, eu sempre leio Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Ele faz infinitamente mais. Bom, hoje eu tenho aqui comigo alguém
que procurou. E foi e lutou para encontrar. E sabe, o que me encanta é que apesar dela ter ficado muito tempo se dividindo, essa sede por Deus não deixou ela parar de buscar. E quem procura, acha. E ela procurou até achar. Encontrar o lugar dela, o sentido para a existência dela. E aí ela sossegou. A alma dela sossegou, como a do salmista, porque encontrou o seu lugar. E eu acredito que vai edificar você, porque já me edificou, ela já está com o lencinho na mão. Falei para ela guardar para chorar agora, então. Ela já estava preocupada, eu estou borrando a maquiagem aqui. E ela se emocionou quando ela falou exatamente da obra de Deus, do Senhor, desse encontro que ela teve com Ele dentro do Ministério Mudança de Vida e o que significa tudo isso para ela. E eu estou muito feliz com o que eu já ouvi e eu acredito que nós vamos deixar você bem melhor. Seja muito bem-vinda, Selma. Já estou chorando. Olha o lencinho, segura o lencinho aí. Se borrar, a gente não liga. Não liga. Selma, você está no Ministério Mudança de Vida há 21 anos, há 19 internamente. Você já foi criada num lar onde a sua mãe era cristã e tentava te levar desde os 5 aninhos de idade, 5, 6, é isso, né? Na verdade, a minha mãe já vem da minha avó, né? A avó já era cristã. Então você já nasceu... Já nasci dentro da igreja. E o seu pai já não era? Não. E você estava contando que o seu pai bebia bastante, ele ia sempre para o bar e você sentia muita falta dele, você pendia mais para o lado dele. Exato. Então sua mãe queria levar você para a igreja, Exato. Ela até levava, mas você queria mais estar com seu pai. Eu ia chorando porque eu queria ficar com meu pai no bar. Você disse que você corria para o bar, ficava lá com ele, sentava no colo dele e ali você ficava. Ele não era de toque, ele não era carinhoso, mas você tinha muita necessidade dele. Uhum. Bastante. Muita, né? Muita. Bom, a palavra você foi ensinada desde pequenininha. De berço. De berço. Só que ali no bar... Os amigos do seu pai diziam, dá um pouquinho de cerveja para essa menina. Tadinha, vai ficar com vontade. Exatamente. E, enfim, começaram a dar para você, ali com 6 anos, um golinho. Com 12, você já estava bebendo bem. Com 15, você já estava... Extrapolava. Já tinha ido longe demais, já bebia demais. Misturava, na verdade, né? Bebia muito, né? Para tá junto do meu pai, para fazer as vontades dele. Eu ia buscar as pingas, eu fazia caipirinha. Tava quase um barman. Cerveja, então... E o que eu percebi no seu testemunho, que tudo estava muito relacionado ao seu pai. Uhum. Então, é interessante porque... Você disse que essa vida dupla foi até você chegar no Ministério Mudança de Vida, porque Exatamente. Você, com 12 anos, você já dava aula na escolinha, mas bebia. Exatamente. Então, quer dizer, você se envolveu com as coisas espirituais sem ter o profundo conhecimento do que isso significa. Não. Achava comum, né? Porque eu via, meu pai bebia, minha mãe ia para a igreja. Então, poderia ver os dois junto, paralelo.
Foi a mensagem que eu recebi. Que você recebeu. Exatamente. Ô Selma, você pequenininha, você brincando com os netos de um senhor, ali já foi algo que mexeu muito com o seu emocional. Esse senhor molestou você e ali já começou a marcar você. Exatamente. Depois, um parente, alguém da família, até então ele não tinha tentado tocar em você, mas ele falava coisas obscenas para você. E aquilo foi te fechando, porque aquilo foi um abuso, porque ele falava coisas pesadas, obscenas. Eu tinha medo dele, na verdade, né? Porque fui crescendo ali, com aquelas coisas, e eu criei um pavor, né? Um medo, né? Dele chegar em casa por uma porta, eu sair da outra e ficar pro lado de fora esperando ele sair. Você vê que coisa. Porque você acabou tendo que morar por um tempo com esse pessoal e você tinha tanto medo dele que quando você ia dormir, por exemplo, você contou um caso que você organizou ali o seu colchão de uma forma que fosse meio que uma armadilha, que a hora que ele fosse para tentar tocar em você, você acordasse. Foi exatamente o que aconteceu, exatamente, né? Eu coloquei um obstáculo na porta, para que quando a porta fosse aberta, ela tocasse no meu colchão e eu acordasse. E foi exatamente o que aconteceu. Num futuro, uns anos depois, eu tive a oportunidade de confrontá-lo, né? Mas foi algo muito difícil para mim. Eu acredito que eu tive muitos problemas, Bispa, com ter relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque eu sempre estava na defensiva. Tudo que alguém fosse falar para mim, eu já estava com 7 pedras na mão, entendeu? Por quê? Porque eu sempre estava na defensiva. Eu acredito que isso ajudou bastante, né, a criar essa personalidade de estar sempre, né, com medo de alguma coisa. Até porque essa falta do seu pai, e aí esse pai que você amava tanto, mas que não era um pai carinhoso, e você ficava ali, lutando para ter a atenção dele de todo jeito. De todo jeito. Coisas da escola, ele não ia, né? Eu gravei uma vez, tive problemas assim, porque eu fazia tudo para chamar a atenção dele. Teve uma vez que teve chuva, ele não me levou, ele não levava eu para a escola de jeito nenhum, eu ia ter prova, eu fui chorando debaixo de chuva. Então ele não era aquela pessoa carinhosa que fazia as coisas, né? Era um bom pai, um provedor, não era, né? Mas era assim, bem fechado, né? Na igreja, minha mãe levava, e as crianças cantavam hinos lá no Dia dos Pais, dava as lembrancinhas, e meu pai não estava lá. Sempre eu convidava, eu pedia, né? Lá era papai vai, né? Ah, mamãe tá pedindo para que o senhor vá. Então era sempre assim, chamando a atenção dele de todas as formas. Nunca tive. E aí você ainda teve experiências péssimas com homens, né? Eles tentaram abusar de você, até pessoas que deveriam proteger você tentaram tirar proveito. E aí você ficou essa pessoa com medo, desconfiada. Sempre, muito desconfiada. Até hoje, quando eu vejo uma criança no colo de um homem que eu olho, dependendo do homem, me estremece. Por conta de você viveu isso. Exatamente. O senhor... Me estremece. Eu até esses tempos atrás, eu vi e estava com o neto de uma senhora lá, eu virei para ela e falei, não deixa, tira agora. Porque quando eu vi, aquilo chegou a tremer por dentro. Porque você lembra o que você viveu. Aí eu falei, tira. Você vê que coisa, né? Você brincando com os netos
desse senhor e ele vai e abusa de você, que tem a mesma idade dos netinhos dele e abusa de você, com 6 aninhos. Então, isso, com certeza, é uma marca profunda. Ô, Selma, e o seu vazio era muito grande. Você não conseguia ficar parada, então você saiu da casa dos seus pais, que eles moravam num sítio, e foi para a casa desse parente, que foi esse problema, também abusando de você dessa forma, e você morria de medo, não tinha paz para dormir, não tinha paz para viver. Aí você foi porque você queria trabalhar. Por fim, acaba perdendo esse emprego até por conta dessa situação, porque você mudou. Mudei. Você foi ficando uma pessoa arredia, estranha. Estranha, extrovertida. Porque eu chegava, então eu sempre estava conversando, falando, sempre cantando, né? E parei, simplesmente parei. Eu chegava... Você foi se fechando, né? Exatamente. Eu chegava, do jeito que eu chegava, eu ficava quieta, não falava com ninguém. Aí foi quando ela olhou para mim e falou, não, tem alguma coisa errada. Aí ela manda você falar, olha, volta para casa dos seus pais e tal. Mas aí você queria trabalhar, volta, vai para casa do seu irmão. Você tentou tudo. Você estava dizendo que você procurava igrejas, tentando encontrar. Então você queria o mundo, mas você também tinha sede de Deus. De Deus. E aí, num vazio muito grande, é óbvio, porque você não era nem uma coisa nem outra. Você meio que queria o melhor dos dois mundos. Dos 2 mundos. Numa ansiedade. Na verdade, eu queria... eu tive uma época que eu quis... Na época não, acho que foi toda a minha vida, né? Eu quis estancar esse vazio, esse sofrimento todo, com a presença de um homem na minha vida. O primeiro namorado, eu fiz dele um Deus. O segundo, por causa daquela carência, acabei me envolvendo, né? Que era... Um homem casado. Um homem casado. Mas quando eu vi que eu estava me envolvendo muito e que aquilo... Porque eu não tinha falado, mas eu me lembrei. Ele falava que ele não tinha relacionamento com a esposa dele, que não, eles estavam separados e tudo mais. É a história de sempre. De sempre, exatamente. Né? Eu tô lá por causa das crianças. Vai, cai nessa, cai nessa. É a história de sempre. Tô lá por causa das crianças. Não, é porque ela tá doente. Não, eu não me separo por causa, sabe, são as crianças, são meus filhos, porque ela está enferma, é porque a gente ainda tem algo para resolver. Mentira. Mentira mesmo. É tudo mentira. E é tudo igual. O diabo não muda a forma dele agir. Não precisa. Os homens também. Que as pessoas ainda caem nessas bobagens todas. É uma bobagem. Aí ele contou pra você que não, só tava lá, mas não tinha mais nada. Já tava separado dentro de casa. Uhum. E você na carência, porque na verdade, você vê, era a carência do seu pai, que daí você foi pra esse namorado, que ficou 9 anos, brigas e não sei o quê. E vai e volta. Mas você se jogou, que virou um Deus para você. Deus. Eu não tinha o amor do meu pai, e o meu pai foi contra o meu namoro com esse rapaz. E eu falei, não, eu vou ficar com ele, porque eu não tinha o dele, então eu tinha do outro. Você vê como é que é? Uma maneira, inclusive, de você meio que, vou me vingar do meu pai. Então, ele não me dá amor, eu vou ficar com esse aqui. E eu fiquei. E ficou, mas também não tinha, né? Não tinha, né? Não. E a pessoa, um relacionamento que, de alguma forma, acaba sendo abusivo emocionalmente, que foi o que aconteceu com você. Foi muito. Emocionalmente. Foi. Aí você sai desse relacionamento que
foi abusivo emocionalmente e entra num relacionamento com um homem casado. Aí um dia eu estava trabalhando e como nós trabalhávamos no mesmo lugar, chegou uma senhora lá, uma jovem senhora que ia, acho que tinha ido ao médico, alguém estava levando ela ao médico e ela foi lá. E eu atendi ela. E aí ela virou para mim e falou assim, eu gostaria de falar com fulano. Eu falei sim, mas qual o nome da senhora? Fala para ele que é a esposa dele. Meu mundo, meu chão caiu naquele momento. Porque eu olhei para uma pessoa sofrida, abandonada, né? Esposa de uma, viúva, como fala? Viúva de esposa. Marido vivo. Porque não tinha, né? E eu fiquei com muita dor dela. Falei, não, eu não vou ser essa que vai destruir esse casamento. E eu saí do meu emprego, onde ele estava, fui para um outro, e ele continuou indo atrás de mim. Eu saí e fui para uma outra cidade. Porque você trabalhava numa padaria, ele era o gerente, e aí ele foi e contou essa história toda. E me envolveu. E aí um dia chega a esposa dele, olha que você olhou para ela assim, Exato. Aquilo foi forte, você pensou, peraí, eu tô destruindo com a família. Exatamente. Tô destruindo com a família, não dá, já fui longe demais. Porque ele falava uma coisa, mas na hora que eu olhei nela, eu vi que não era. Aquilo me doeu. Eu falei, não. E aí, é aquela história, né? Para ganhar você, fala mal da esposa. Agora é a pior pessoa do mundo. Exatamente. Não é boa, não tem valor nenhum. Nenhum. E ali, a hora que você vê, você tem um encontro com a realidade, você pensa, não, meu Deus, eu estou sendo enganada, ela está sendo enganada, e eu estou sendo um instrumento para destruir um lar. E eu sempre falo, se você tentar ser feliz às custas de alguém, se você destruir o lar de uma pessoa para construir o seu vai ser destruído. Porque isso é na areia. E foi tão forte, Bispa, isso. Eu não lembrei de te contar, mas eu acho importante. Ele foi atrás de mim numa cidade que eu mudei para outra cidade. Ele foi atrás de mim para montar um negócio numa outra cidade vizinha da onde eu morava, para ter uma casa dupla, uma família dupla. E naquele dia ele não me encontrou. Ele procurou e não me encontrou na cidade. E eu fiquei sabendo. Aí eu vim aqui em Rio Preto. E ele veio me falar disso. Falei, não, nunca. Não vou. E por quê? Eu tinha uma base, né? Eu sabia o que era certo e o que era errado. Fazia errado, mas sabia, né? Ô, Selma, você estava dizendo desse vazio, dessa insatisfação. Você começou, além da bebida, você fugia no trabalho. Então, você quase morria de trabalhar. Você era aquela funcionária que cobria todo mundo, qualquer coisa para fugir. Para fugir. De tanto vazio. Então, era trabalho e bebida. Aí você trabalhava para morrer, saía de lá, atravessava a rua, ia para um barzinho e bebia mais, não sei até quantas horas, depois ia para casa, naquele vazio. E à noite, quando comecei a trabalhar período da noite, né, que eu começava às 3 da tarde, e aí final de semana você ia até 4 da manhã, 3 da manhã. Aí dali saía, ia com o pessoal, ia pro barzinho, ia beber, ia para casa. Você disse que você se sentia muito sozinha. Muito. Muito sozinha, porque eu não tinha família próxima na cidade, né? Meus pais veio para Rio Preto, porque eu pedi em oração que Deus me tirasse da cidade onde eu estava. E Deus ouviu, tirou eu de lá, e eu vim para cá e
E aí eu, naquela busca de sempre, né? Ô, Selma, De sempre. você disse que você ficava mudando, ia para lá, vinha para cá, Eu ia. visitava igrejas e igrejas. Você visitou tudo quanto é igreja, tentando. Você Se encontrar. mudava de cidade, aí você foi para uma, foi para outra, foi para Rio Preto, depois você veio para São Paulo, depois você foi para os Estados Unidos, não conseguiu ficar por questão de visto, teve que voltar. Era uma busca. Não parava. Quer dizer, é assim, eu tenho que mudar de cidade. Agora eu tenho que mudar de cidade. Não, agora é de país, então vou embora. Foi embora para os Estados Unidos. Quer dizer, se tivesse ficado lá, ia ter que ficar mudando de cidade também, porque... Você não encontrava, não tinha um lugar. Não tinha paz. Não tinha lugar para mim. Era assim, era pouco tempo. Era pouco tempo. Você não era constante. Era uma insatisfação, um negócio que você tinha que sair. Emprego. Esse emprego que eu tive aqui em Rio Preto, os donos gostavam muito de mim. Eles me adotaram, na verdade. E eu, às vezes, eu subia no escritório, eu levava minha carteira e falava, assina aí que eu vou embora. Mas por que você quer ir? Eu falei, não sei. Eu morava na casa deles. E eu falava, assina aí que eu vou embora. Eu falei, eu vou embora pra onde? Não. Você tinha esses surtos assim? Tinha. Esses surtos, eu tenho que ir embora. Eu tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui. Não, isso aqui não é pra mim. Não quero. Não, isso aqui acabou. Já deu meu tempo aqui, tem que ir embora. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Aí ele, pra me agradar, ele catava minha carteira. Daqui então, vou assinar. Aí ele ia lá, dava um aumentinho. Vai, fica aí. Porque, né, eu acabei me tornando filha dele, né? Porque eles me adotaram mesmo. Eu morei na casa deles por muitos anos, né? E assim eu fiquei. Eu ficava ali mesmo porque eles não deixavam eu sair, né? Não deixavam. Mas, senão, tava mudando de emprego para cá, emprego para lá. Não parava, insatisfação. Sempre quis fazer inglês, trabalhei 5 anos na frente daquele FISC lá de inglês em Rio Preto, olhando para ele todos os dias, desejando ir lá para fazer um inglês, não ia porque achava que não era capaz. Minha patroa lá da padaria, que eu era caixa lá, ela falou, vai lá, vai fazer a faculdade, eu ajudo você, eu pago. Eu fui lá, vi os cursos e não fiz, que eu achava incapaz. Esse sentimento de insatisfação, de incapacidade, essa ansiedade, essa falta de sossego, de paz, fazia com que você não progredisse, não se estabelecesse, não construísse nada. Nada. Nem na vida sentimental, porque era tudo uma bagunça. Tudo uma bagunça. Conhecia porque minha mãe plantou muito. Mas eu tinha sede de Deus, mas eu não conhecia Deus. Não conhecia. Ô, Selma, você disse que nessa vida, um dia você fez uma oração e pediu para Deus, Senhor, me planta num lugar que é o que eu preciso. Porque você queria algo que você não sabia nem o que era. Aí você pediu. Eu falava que eu queria uma igreja séria, que cuidasse das almas, que amasse as almas. Eu falava para Deus, eu quero, Senhor, um lugar uma igreja que cuida das almas, que evangeliza, que gosta de fazer o bem para as pessoas. Eu falava. Porque eu era ensinada assim. Minha mãe era assim, eu fui ensinada assim. Sempre, Selma, fazer o bem, cuidar das pessoas. Minha mãe era assim, e ela me ensinou assim. E mostrava na palavra de Deus que tinha que ser assim. E eu queria aquilo que eu fui ensinada, mas eu não sabia como, e não achava lugar para isso. Eu não achava, eu procurava, mas não achava. Até que você, através de alguém, acho que foi da Silvia, né? Ela trouxe você para o Ministério Mudança de Vida. A Silvia, bispa, estava começando a vir na igreja,
A senhora deve lembrar da história dela, que ela estava Sim. com o marido, com amantes e tudo mais. E um dia eu conheci ela muitos anos atrás. A aí, Silvia está mais ou menos na igreja o mesmo tanto de tempo que você está, né? É. E eles precisam vir aqui também, fazer um destino que a história deles é bem bonita. É linda a história deles. E aí eu cheguei, um dia trabalhando em Rio Preto, eu já tinha vindo para São Paulo, Estados Unidos, aí eu já estava em Rio Preto de novo, e eu estava trabalhando, e um dia eu falei, eu vou lá visitar a Silvia, eu estava por perto, falei, eu vou passar lá. Aí eu passei na casa dela, eu cheguei lá, a Silvia deitada na cama, deprimida, depressiva, e eu estava indo numa igreja, né, porém, ainda procurando, não era o meu lugar. Eu era diferente de tudo ali e de todos. E aí a Silvia falou assim, Selma, quanto tempo, vem aqui, deixa eu contar a minha história. E foi contar. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, você vai deixar? Com que esse espírito, essa pombageira leva o seu marido? Levanta! Ela falou, você está na igreja errada, vem comigo, eu vou te levar numa igreja que você está na igreja errada, porque é desse jeito que a bispa fala comigo. Aí eu falei, é? E eu fui um dia na igreja, o bispo Maurício estava pegando à tarde, cantando, ele sempre fala, né, porque ele cantava bem mal, e participei de um culto, mas ainda não... Mas depois fui trabalhar com ela e aí a gente acabou eu acabei vindo com ela mais vezes e aí eu fiquei, né? Amei a igreja, me apaixonei. Ô Selma, você firmou na igreja e tanto que acabou a sua busca. Nunca mais mudou, nunca mais foi a lugar nenhum. A Selma, que não tinha lugar, não tinha emprego, não tinha cidade, não tinha nem país já, que você já estava indo embora, sossegou, Deus curou a sua alma, você teve um encontro com o Senhor, você encontrou o seu lugar, de tal maneira que aí você assentou, acabou aquilo. Aquela coisa de ficar pulando para lá e para cá, aquela ansiedade. Tanto é, a senhora falou que Deus curou minha alma, que um dia eu passei no altar, não era interno, não era nada. Estava chegando na igreja. E a senhora colocou a mão aqui, ó. A senhora falou assim, aquieta sua alma. Isso deve fazer tempo, hein? 20 aninhos. A senhora falou para mim, aquieta sua alma. 20 anos atrás, você estava chegando. Chegando. Calma, assim, você está na igreja há 21. Turbilhão, né? A minha alma era um turbilhão. Tudo muito confuso, tudo. Né? Você era uma pessoa confusa, né? A minha alma era tão assim, que a minha mente era um turbilhão. Eu tinha vezes, deu a cabeça ficar assim, ó, pensando e vindo coisa pra cá, sabe aquele... Eu falava, meu Deus, eu não sabia o que eu pensava ao mesmo tempo. Tanta coisa que vinha na mente. E era uma falta de paz muito grande, conhecendo a Bíblia. A Bíblia. Você conhecia, mas não vivia nessa alma. Não. Mas continuou buscando até encontrar, né? Graças a Deus. E aí você disse que quando você já está no Ministério Mudança de Vida e curada, você lembrou da oração que você fez lá atrás, pedindo Exatamente. que Deus te colocasse num lugar assim. Igualzinho. O que você tinha pedido. O que eu tinha pedido. Na verdade, eu acho que quando eu pedi, o Ministério Mudança de Vida não existia. A senhora estava ainda sendo moldada. Eu ainda estava sendo, bom, estou sendo até hoje. Começando. Estava na luta lá com os meninos. Com certeza. Ô, Selma, depois você desejou a vida interna,
E aí você deixou lá. Mas antes, você viveu uma experiência que você pegou todo o seu salário em um dos projetos e fez assim, o salário inteiro você colocou como oferta pela sua família. Porque você viu que a sua família estava de um jeito que você falou, não pode mais ficar assim. Seu irmão pegando no tapa com a sua cunhada, a sua irmã Com numa problemas. miséria que você disse assim que faltava o básico. Seu pai cheio de sonhos e não atingia nada, Já estava não ia. velho, né? Já estava velho. Meu pai já estava velho, já. O pai já tinha mais de 50 anos. Não, peraí, Selma, para aí. Seu pai tinha mais de 50 anos, era velho, Selma? Não, eu falo assim, velho. Não, Porque- você conserta isso aí, Selma. Não, Bispo, eu falo assim, ó, uma pessoa velha, por quê? Porque ele não tinha A conquistado. cabeça dele. já era Ele não tinha conquistado nada, já era uma pessoa de idade. Para ele não tinha mais nada para de conquistar. idade há 50 anos. Eu, tô- Você não conserta isso mais nunca, Selma. Continue. eu não sou velha, eu tenho 50. Pronto, falei. Você tem 50, hein? Eu completo 53. Eu tô tentando te alcançar, mas não consigo. Muito bom. Ô, Selma, você jogou ali e você se levantou como uma coluna para orar pela sua família como uma intercessora. Sim. E você estava dizendo que Deus fez uma obra, porque daí você foi orando e foi buscando, até a sua irmã acabou perdendo um filho, e aquela miséria. E aí você, além de falar desse Deus, você pegou para orar. Só que aquele ato de fé que você, aquele passo de fé que você deu, Senhor, tem que mudar a minha família. Eu vou jogar meu salário inteiro. Achava que... E você disse que depois ainda veio uma palavra que eu ainda disse assim, olha, você deve renovar o seu voto, mas não é só financeiro, não. Deus quer, é um voto espiritual. E você também entendeu ali que não era só o financeiro. Não, Que Deus queria uma entrega profunda da sua parte, exatamente. né? Foi quando eu disse para Deus, o senhor quer eu aqui? Então eu vou vir. Eu vou vir. Que aí você já fala da vida interna. Que A vida aí, interna. que era largar, parar. Quer dizer, largar. Você não tinha muita coisa para Não tinha largar, não nada, ser não. tristeza, Angústia. angústia, insatisfação. Na verdade, eu não tinha nada mesmo, né? Mas o que tinha família também não tinha, que estava tudo destruído. Então eu falei para Deus, se o Senhor sacrificou o Senhor por todos nós, por que não? Né? Se esse é o meu sacrifício de Abraão, eu vou dar antes que eu receba. Porque às vezes a gente quer ser o pai da fé Sem dar o passo de fé. sem dar o passo de fé, sem dar o Isaac. Sem dar o Né? Isaac. Falei, se esse é o Isaac, se eu sou Isaac dessa família que Deus... Então, eu vou. Porque para mim era difícil, né? Eu sempre fui criado com muita liberdade. Eu com 16 anos já não morava com os meus pais. Eu vivi pouco tempo com os meus pais. Depois dos 16 anos, eu vivi muito pouco tempo com eles. Então, eu tinha muita liberdade para fazer o que eu queria. Então, para mim, a vida interna ia ser uma prisão. Uma prisão. Falei, meu Deus, eu não vou poder ir, nem vir, nem em lugar nenhum. Que absurdo, né? E eu falava, eu não sei se eu vou dar certo, não. Você tinha uma visão equivocada. Tinha. Eu falei, eu acho que não vai dar certo, Senhor, mas se o Senhor tá me chamando, eu vou. Tá bom, vou fazer uma experiência. 1 ano. 2, 3. 19 já. Ô, Selma, você foi liberta da bebida, foi curada internamente, que era o seu maior problema, passou a buscar pela família. Sua irmã, através das suas orações, do seu testemunho, da sua pregação, da sua vida, que aí você se tornou
a Selma, que não tinha exemplo, que não era um testemunho, se tornou um testemunho. E aí, seu pai passou a te ouvir, sua família passou a te ouvir, sua irmã saiu da miséria, os sonhos foram realizados. Seu irmão com a cunhada que pegavam no tapa, você falou, vai, faz um propósito que a vida de vocês vai mudar. Você disse que nunca mais, porque tudo que acontecia eles ligavam para você. Brigamos, estamos separados. Pois a partir dali, o casamento foi restaurado, nunca mais ligaram para você para falar que tinha um problema. Seu pai, que você já é de idade, com 50 não tinha nada. Mais 60, amor. E aí você foi fazer o projeto com ele. Fiz. E junto com ele. E tudo que parecia impossível. Uma causa parada, a compra da casa, do carro que ele queria, ele não tinha nada. Nada. Meu pai, ele trabalhava numa chácara, ganhava um salário mínimo em troca de morar. Porque ele trabalhava, cuidava da chácara, ganhava um salário mínimo, porque ele não tinha um salário mínimo. Se ele for morar numa casa na cidade, quem paga um salário? Vive com um salário mínimo pagando aluguel? Não vive. Então, ele veio para Rio Preto dessa forma. Então, ele arrumava um emprego que ele pudesse morar e trabalhar. Quer dizer, se não fosse Deus, não teria a menor possibilidade. De jeito nenhum. O que eu falo, ele já de idade, porque ele falava assim, eu já estou de idade, eu não tenho condições de comprar uma casa. Eu falei, tem. Vamos fazer o projeto. Quando você bebeu desse espírito, dessa fé, você encorajou ele a pedir. Você disse que você foi lá, mostrando através da sua vida, você teve credibilidade para ele fazer o projeto junto com você. E o impossível aconteceu. Ele ganhou a causa que não entrava de jeito nenhum, comprou a casa que ele queria, comprou o carro que ele queria. Quer dizer, tudo que não acontecia, você foi o canal e ali, naquele passo de fé que você jogou tudo, Deus foi mudou tudo. Sua vida e mudou sua família inteira. A família inteira. Olha família que coisa linda. A família inteira foi transformada. Ô Selma, você viveu muitas experiências com Deus. Seu pai, antes de morrer, realmente confessou Jesus. Aquela carência que você tinha do seu pai, Deus supriu. Que ele assumiu essa posição de pai. E aí, por fim, você que se tornou pai e mãe da sua família, dos seus pais, né? Meu pai, ele nunca foi de perguntar as coisas. Quando ele comprou a casa, ele foi reformar. E ele nunca foi de perguntar as coisas. Para ninguém, imagina. Ele vinha perguntar para mim. Eu faço isso? Eu devo fazer isso? Então, coisas assim... eu lembro uma vez que meu pai... Ele era meio ranzinzão, né? E ele brigava, assim, discutia com a minha mãe por alguma coisa e ficava emburrado. E ele brigou por causa de uma irmã dele, ele brigou com a minha mãe. E eu percebi que ele tinha brigado com ela. Que ele deu minha mãe falou com ele, ele virou as costas e não deu pelota. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Porque aí eu já era chefe da família. Eu me sentia. Eu falei, o que tá acontecendo? Teu pai brigou comigo por causa da irmã dele e tal. Eu falei, tá. Ele tinha saído, que ele foi roçar lá e eu fui atrás. Eu falei, papai, vem aqui. Eu falei, o senhor tá brigado com a minha mãe porque por causa de uma parente? Eu falei, quem vai cuidar do senhor quando ficar velho? Vai ser ela? Eu falei, papai, o senhor não briga com a minha mãe, porque é o senhor e ela. Não tem mais ninguém para cuidar do senhor, não. Parente nenhum vai cuidar.
Então o senhor vai fazer as pazes com a minha mãe. E se o senhor continuar fazendo isso com a minha mãe, maltratando ela por causa dos outros, eu não venho mais aqui. Porque ela vai onde eu vou. E o senhor não vai. Ela vai me ver. O senhor não. Então, o senhor escolhe o que o senhor vai querer da vida. Porque o senhor não pode maltratar minha mãe assim. Ela cuida do senhor. Vai cuidar quando o senhor ficar mais velho. E ele ouviu. Saí de lá. Nunca mais. Começou a passar nos lugares. Cheguei lá. Vi um vasinho de flor. Falei, que é isso? Teu pai que trouxe para mim um buquezinho de flor, foi na cidade e veio pegando as florzinhas e trouxe para mim. Ficou emocionada, porque ele levou, vinha no caminho, toda florzinha que ele encontrava, ele veio pegando e fez um buquezinho e trouxe para ela. Você nunca imaginou que um dia você ia ver isso acontecer? A sua mãe deve ter ficado em choque. Ficou, porque ela não imagina nunca. E que coisa, né, Selma? Sua mãe era cristã, mas ela não conhecia essa ação de fé, né? Não era uma fé de resultados. E quando você passou a agir a fé e a mostrar essa fé, as coisas foram sendo transformadas. Ô, Selma, você queria muito cuidar das pessoas, você queria esse lugar onde você pudesse ajudar a amar as pessoas, e você tem vivido para isso, pregado, você visita os hospitais, você Cadeia. ora, visita prisões, e muitas mudanças têm acontecido nesses anos todos, né? Tem. Bastante. Muitas pessoas que você chegou e percebeu que aquela pessoa estava assim a um fio de vida só, aguardando a sua chegada para levá-la a confessar Jesus e você virar as costas e ela falecer, morrer. E você tem, ao longo desses anos, muitas histórias de salvação, de conversão, pessoas curadas, pessoas que saíram da prisão. Muitas. Eu chego a me arrepiar, porque 2 mulheres que eu acompanhei no presídio, que estavam presas, estavam dentro da igreja, São José do Rio Preto. Uma estava em Mirassol, e a outra em São José do Rio Preto. E até pouco tempo eu levava Santa Ceia para ela, até uma senhora da família começar a levar. E ela estava muito doente. Ela foi até a igreja nesses dias que estava tendo a... Sim, eu acho que eu ainda contei isso no programa Dança de Vida, desse período de catarse. Isso. E ela estava meio lá, meio cá, mas daí Isso. ela veio e confessou, se arrependeu e foi para um procedimento. E faleceu. Faleceu. Ou seja, ela foi lá para definir a eternidade dela. E ontem também faleceu uma outra que era do CR também, lá do Presídio Feminino, que a família dela é de Mirassol, né? Vai à igreja de Mirassol e ela também ia. Faleceu ontem, deu um infarto nela e acabou falecendo ontem. Mas estava na igreja, né? Estava indo, acredito eu, que estava firme. Espero. Luta tantos anos, né? Mas são resultados assim grandes e maravilhosos, né? E há alguns anos eu tenho pedido para Deus, eu falei para Deus assim, que eu queria amar as almas como Ele amou. Porque é muito importante amar. O amor é tudo na nossa vida. Eu tive uma experiência num dia que eu tive um problema e eu tomei
tomei não, eu passei um remédio. E esse remédio era um anestésico. E eu tive um momento. E eu naquela manhã, naquela semana, eu tinha jejuado. Eu pedi para Deus, o Senhor, eu quero amar com o Senhor amor. Eu quero sentir esse amor pelas almas. E eu tive uma reação desse medicamento. Eu acho que eu não falei exatamente com ninguém. Naquele momento, eu sentia o desespero que eu vi no olhar daquele rapaz, que eu falei para a senhora, como se algo quisesse me matar. Como se tivesse pegado no meu pescoço. Eu falei, Senhor, mas por que eu estou sentindo isso? E quando eu entrei no quarto daquele rapaz que eu te contei, eu senti a mesma coisa. E o meu desespero foi tão grande que eu queria falar para aquele rapaz de Jesus o mais rápido possível antes que ele morresse, porque ele ia morrer. Que foi um rapaz que você, visitando o hospital, entrou, ele era policial e estava com um problema sério. Exatamente. E já não se movimentava, já não... Não, ele não se movimentava. E todo mundo já tinha certeza que ele ia morrer. Já, a enfermeira disse que os médicos disseram que ele ia morrer naquele dia, para o outro dia. E eu senti aquilo, sabe, aquele desespero, aquele olhar dele. Eu falei, Senhor, ele vai para o inferno. E eu senti um amor tão grande por aquele rapaz. Eu falei, não permita. Eu falei, o que eu faço, né? Porque ele tá ali, ele só mexia os olhos. E eu corri pro outro lado, que eu não estava conseguindo falar com ele. Eu corri do lado dele e falei para ele, olha para mim. Perdoa agora. Quem você tem que perdoar? Libera perdão. E quer dizer, você teve uma situação com você e ali você perguntou, o que veio foi aquele homem que você tinha que ir lá correr para ele não morrer, sem crer no Senhor. Ô Selma, isso foi tão forte, porque você, à medida que você foi falando para ele, para que ele liberasse perdão, você disse que ele foi ficando ofegante e resumindo. Depois você voltou lá uma semana, disseram que ele não tinha morrido, que ele já estava melhor. Depois você voltou de novo. Enfim, resumindo, depois ele foi embora para casa, vivo. Porque ele não conseguia falar ainda, mas você começou a perceber a cada visita um movimento cada vez maior dele, acatando lá dentro dele. E era Deus te impulsionando para salvar aquela alma, para que ele não morresse, né? Sem salvação, quer dizer, e não morreu, né? Não morreu. E eu não sei se ele ainda está vivo ou não, mas eu acredito que ele encontrou do Jesus. Hospital ele saiu. Do hospital ele saiu. E Jesus aí foi apresentado para ele, e ele, naquele momento, claro que todo mundo está muito aberto, né? Ninguém quer ir para o inferno, porque a sensação que eu tive dele, aquele desespero, de estar ali, eu olhei ali nele, eu vi e falei, Senhor, o que ele está vendo? Para ele estar com esse olhar tão desesperador. Porque ele nem conseguia fechar os olhos, né? Não. Selma, são muitas experiências que ao menos não dá para a gente contar tudo. Um dia eu Mas Deus mudou sua vida. Mudou minha vida. Faço
faço o que eu gosto, faço o que me preenche. Você se encontrou. Me encontrei completamente. Bispo, faz todos Você não esses perdeu anos. a liberdade, você foi curada, você foi liberta e você se tornou um instrumento das mãos de Deus. Nesses anos todos, eu nunca pensei em desistir do que eu faço. Do que eu faço, não. E é uma mudança muito grande, porque você não tinha parada. E Não. foi a primeira vez na sua vida que você 21 parou. anos no mesmo lugar. Foi, puxa Isso vida, é um milagre. Por que será que eu não sou transferida para nenhuma igreja? Eu não estou entendendo. Deus, né? Acredito que era Deus trabalhando comigo, né? Ali naquele E o Ju lugar. que não quer te perder. O Ju que não te solta. Me larga. O Ju e a Ali que não te soltam. Eles não soltam você. Ô, Selma, você é uma outra pessoa. Outra. Bispa, do que eu era quando eu cheguei, do que eu sou hoje, É irreconhecível. as pessoas não me reconhecem. Não me reconhecem. Pessoas que trabalhavam comigo quando eu cheguei e que hoje conversam comigo, estão comigo para... Não é a mesma pessoa. Não é. Não é. Mudou completamente. Não é. Porque era sempre arredia, né? Brava, com medo de alguma coisa, né? Minha defesa era o ataque. Então, por quê? Porque eu tinha que me defender de alguma coisa, né? Então, tudo pra mim era Você motivo perdoou aquele parente também, você disse. Perdoei, já falei de Jesus, já não tenho muito contato, intimidade, mas... Mas a questão está resolvida, né? Isso que importa. Exatamente. Selma, você, antes da gente começar a gravar, que eu te perguntei da igreja, da obra, você já começou a chorar. Porque você considera o divisor de águas, a mudança da sua vida, a melhor coisa da sua vida. Foi a melhor coisa da minha vida. Melhor coisa. E acho que não tem como falar o que era, o que eu sou. A minha mãe morreu faz pouco tempo. A minha mãe falava assim, meu Deus do céu, eu desconheço. Minha mãe falava. Eu não conheço essa menina mais. Não. Ela era uma das que me ligava. Filha, tá acontecendo isso. Filha, tá acontecendo aquilo. Você se tornou mesmo a líder da família, né? Aquela que não tinha testemunho, não tinha nada construído. Não. Aí, de repente não, uma construção com Deus, né? Porque não foi de um dia para o outro. Óbvio. Não foi uma mudança radical. Mas foi assim, com muita luta. Não foi de um dia para o outro, foi nos meus altos e baixos ali. Tinha dia que davam umas... Tudo quer voltar, né? É uma luta constante. A nossa maior luta é com o nosso interior, né? Com o nosso eu lá, ele quer vir à tona. Então tem dia que você não levanta bem, você tem que... Né? Não é viver por sentimentos, não, né? Se eu fosse viver por sentimento, eu já não estava mais onde eu estou. Não seria o que eu sou. Não faria o que eu faço. Não. Porque tem que amar, é o que eu falo, é o amor. O amor é algo assim que você não sente. Você quer amar as pessoas, você quer fazer. E se você ama, o que você passa é insignificante. É porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E amor não é sentimento, amor é ação, é atitude. Exatamente. E aí eu falo para Deus, eu falo assim, eu acho que eu não amo direito, eu quero amar como o Senhor amou, porque o Senhor deu a vida, né? O Senhor deu a vida.
Eu quero amar como o Senhor amou. E às vezes, quando eu peço isso, eu falo, Senhor, será que eu consigo amar como o Senhor ama? Estamos crescendo, Selma. Todo dia a gente pode crescer um pouquinho pouquinho mais. Eu falo para Deus, como Senhor, bons servos, a gente vai crescendo. Falei, será que eu consigo amar como o Senhor ama? Será que eu vou conseguir entender isso? Né? Eu passei um pouquinho na experiência que eu contei, um pouquinho do que é o amor, do que é sentir o que a pessoa está sentindo naquele momento. Sabe assim, Deus me dá, me deu aquela sensação de você saber correr lá e não desistir daquela pessoa. Não. É um trabalho lindo esse trabalho do hospital, das prisões, é um trabalho assim... E o hospital que eu faço, bispo, é o hospital terminal, é aquele que quando... a pessoa vai para lá, realmente somente para morrer. Tem umas pessoas que vão para lá, às vezes ela tem o problema, o médico fala assim, olha, você não tem mais jeito, não adianta você tomar remédio, quimioterapia, radioterapia, não adianta fazer mais nada, operar nada. Então ela tem aquele problema que às vezes ela fica mais fraca e tal, aí ela vai lá, toma um soro, aí volta para casa, aí fica mais um tempo, vai, até que ela vai e fica e não volta mais, né? E ali você tem a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas que a medicina já disse, acabou. E eu espero que essas pessoas que estão nos ouvindo não deixem chegar a esse ponto. Porque o ódio leva as pessoas a esse fim. Sim, eu muitas vezes, nessas minhas visitas em hospitais, eu encontrei pessoas assim, extremamente amarguradas e a amargura doenta. Eu tenho experiência com isso também lá. E foi uma experiência muito incrível que eu tive antes da pandemia. Foi isso, e eu tive essa experiência, por isso que eu luto muito lá em falar sobre ódio, rancor, falta de perdão, essas coisas, porque eu tive uma experiência incrível com um homem que se converteu e não perdoava a esposa porque ela traiu. Mas ele se converteu. Mas estava lá. Então eu tive uma experiência incrível com esse homem, né? Não tem tempo para contar, mas um dia eu vou contar. Eu anotei essas histórias, algumas histórias. Você disse que você anota essas histórias para não esquecer. Não esqueci. Esse homem que estava nesse estado também terminal perdoou a esposa, né? Perdoou. Ele fazia, eu fui lá e ele estava bem. Eu falei para ele, a filha dele falou para mim assim, ele falou assim, meu pai é evangélico também, nós nos convertemos. Eu falei, faz tempo? Faz. E eu não sabia da história deles. Aí eu virei para eles e falei assim, eu vou chamar de José. Eu falei, seu José, mesmo que o senhor converteu, olha dentro do seu coração, vê se tem mágoa, rancor. Libera perdão. Nada disso vai te deixar. Se Deus quiser te curar, Ele não tem como te curar com esse ódio dentro do coração. E se Deus quiser te levar, Ele não tem como levar o Senhor para Ele com esse ódio no coração. Sim. Então libera perdão, independente do que Deus quer fazer na sua vida. Passado uns dias eu voltei. Aí a filha dele veio, vi que ele estava bem debilitado, e a filha dele veio me contar a história. O porquê que ele estava daquele jeito. Ele teve uma crise de dor, entre aspas, mas que essa dor ele não gritava de dor, ele xingava. Ela falou, ele xingava nomes horríveis. Horríveis. E xingava a minha mãe e os meus irmãos. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu sou filha do amante. Eu cuido dele. E eu sou filha do amante. Os filhos legítimos dele, com a esposa dele, que é minha mãe, não gostam dele.
Porque ele fez da vida dela e dos filhos um inferno por causa dessa traição que eu nasci. O fruto do adultério era que cuidava dele. Aí eu falava assim, mas Deus tem um trabalho com você, com ele também. Ela falou assim, mas eu já falei com ele. Eu já perdoei ele e ele me perdoou. E às vezes que eu toco nele que machuca alguma coisa, aí eu peço desculpa, ele fala assim, não, você não tem culpa. Mas eu entendo que a culpa que eu não tenho não é porque eu toquei nele e machuquei, é a culpa do passado. Aí eu falei, tá. Voltei nele lá, falei para ele, falei, seu José, o senhor tá me ouvindo? E ele bem debilitado, ele fez assim, eu falei assim, o senhor vai agora falar o nome da sua esposa e o nome dos seus filhos, um a um. E vai dizer assim, fulano, eu te perdoo e te abençoo em nome de Jesus. Eu te perdoo e te abençoo em nome de Jesus. Um por um. Da sua família toda e de quem mais for que o Senhor tiver algum tipo de mágoa. O senhor me entendeu? Porque o Senhor Jesus agora, eu vou falar bem sério com o Senhor, ele vai te levar. Ele não vai te curar. Ele vai te levar. Mas ele quer te levar para estar com ele. E se o Senhor não liberar perdão, o Senhor não tem salvação, porque ele está te segurando até hoje para o Senhor fazer isso. O Senhor vai fazer? Vou. Então essa oração não é minha mais, é do Senhor. Virei as costas e comecei a conversar com ela. Daqui um pouquinho ela fala, olha lá. Ele muito debilitado, ele levantava a mãozinha assim e você escutava ele cochichando, liberando o perdão. Aí ele baixava a mão, porque ele não aguentava muito, aí ele levantava de novo, cochichava mais e baixava. Ele liberando os perdões todos para todos. Todo mundo. Para todos os filhos, para tudo. Porque os filhos tinham muita mágoa dele, porque ele fez da vida deles um inferno. Mas viviam depois normal, mas o coração ainda estava. Precisava ele confessar esse perdão e liberar esse perdão. Depois a filha dele, eu sinto muito de não ter guardado essa mensagem que ela mandou para mim, dizendo que a partir daquele dia ele melhorou de um dia para o outro e depois ele foi apagando sem dor, numa paz que não teve igual. E partiu em paz. E foi em paz. Então são histórias, bispa, que a cada dia você fez parte daquele momento tão importante, né, Selma? Eu vou naquele hospital, tá fechado por causa da pandemia. Voltou, eu fiquei uns 2, 3 meses indo lá de novo, mas fechou de novo. Mas desde o início, eu nunca deixei de ir. Eu falei, eu não vou abandonar eles, eu vou ficar lá. Eu ia lá na frente, orava, e eu unjo. Se tem alguém nas janelas ali, eles vão para a janela ouvir oração, eu oro com eles, eu faço oração de confissão. Quando eu saio, o Senhor me dá a oportunidade de falar com alguém, para poder levar isso. Selma, você encontrou seu propósito e o Senhor curou seu destino? Curou. Você é uma mulher realizada? Sou. Feliz? Feliz. Não preciso de mais nada. Eu falo para Deus. Qual a mensagem que você deixa para uma pessoa que tem vivido uma vida dupla, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que não se encontrou? Corre. Para de perder tempo? Para. Corre para Jesus e larga. É uma escolha. Você escolhe viver Deus, viver Cristo, viver no seu propósito, naquilo que Deus colocou. Ninguém vai ser realizado. Eu nunca fui realizada, bispo. Eu nunca fui. Eu podia ganhar o dinheiro que for. Eu teve épocas que eu ganhei dinheiro, mas eu nunca fui realizada trabalhando. Nunca fui.
Eu só sou realizado fazendo o que eu faço. Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor não me tira não, porque eu vou ser um nada nessa terra, né? Um nada, porque se você não faz aquilo que Deus te fez para fazer, você é uma pessoa inexistente. Porque se você não faz aquilo que Deus te programou para fazer, Ele te fez com um propósito, né? Seja qual for, seja dentro da obra, seja fora da obra, seja um mantenedor da obra, seja quem for. Se Deus te fez para isso, tem que se colocar. Então, eu falo para essa pessoa, olha, agora corre, procura a igreja, se está afastado, volte. Jesus está voltando. Tenha a oportunidade de fazer tudo que Deus tem para ele ou para ela, né? Seja qual for a pessoa. Volta correndo. Não vive assim. Não deixa chegar ao ponto de eu ter que visitar num hospital. Se tem alguma coisa no coração, libera, porque isso não leva a nada. Só trava, né? Vai matando a pessoa. Mata. A Bíblia fala que o ódio é câncer nos ossos. É câncer nos ossos. Então, quando ele diz câncer nos ossos, os ossos é do pé, do dedão do pé ao alto da cabeça. Ah, mas afeta o corpo inteiro. Eu não tenho câncer no meu osso, eu tive câncer de mama. Não importa. Não adianta, a amargura adoenta o corpo. Não tem uma pessoa, bispa, que eu visitei naquele hospital entre anos que não foi só por amargura e rancor. Não tem. Você tem essa experiência. Não tem. Quer dizer, você está há muito tempo fazendo isso e as pessoas que você encontrou, todas tinham algum tipo de falta de perdão. Todas. Amargura e falta de perdão. Todas. Ninguém. A amargura as pessoas não levam em consideração, Selma, mas tem sido, como diz a Bíblia, ela contamina muitos, contamina a pessoa e contamina os outros. Olha, tira a paz, tira a saúde, tira o prazer de viver, por isso que muita gente tenta suicídio ou até mesmo, né, se mata por causa disso, por causa do coração. É o que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Toda. Então, procura Jesus urgente. Procura. E vai viver o que Deus te criou para viver. Te formou para viver. Amém. Que aí vai ser feliz. Vai ser feliz. Eu não preciso de um emprego que ganho muito, não preciso de uma empresa que ganho muito, eu preciso fazer aquilo que eu tenho para fazer, que eu nasci para fazer. Que é mais do que qualquer outra coisa, né, Selma? Muito bom. Tudo na vida. Tudo. Fazer o que Deus mandou é bom demais. É isso aí. Tá aí. Maravilhoso. Vamos orar. Oh, meu Deus. É uma lição. Uma lição de vida, um grande ensino, uma história linda de superação, de dedicação, de entrega, de amor, de perseverança no propósito. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Selma, obrigada por tudo que o Senhor fez na vida dela, por intermédio dela, na família e na vida de tantas pessoas que ela nem tem mais como mensurar. Foram muitas ao longo dos anos que puderam ser salvas através da vida dela, abençoadas, que ela estava lá. Ela estava no momento mais importante, na partida.
E a gente sabe, Senhor, que a parte mais importante é eterna. E alguns vivem como se fosse só isso aqui. Lamentavelmente. Mas existe a eternidade. E as escolhas que nós fazemos aqui, elas determinam onde nós vamos passar a eternidade. E eu oro para que essa consciência tome conta de todas as pessoas. E eu oro para que a consciência do Senhor e da sua vontade possa ocupar a vida dessa pessoa, tomar a vida dela. O Senhor a ama e a está chamando através deste programa. Se ela tem mágoa, falta de perdão, que ela possa liberar. Eu não sei como ela está, mas ela está ouvindo um depoimento tão edificante. Alguém que teve a vida mudada, que não se encontrou em lugar nenhum até ter um encontro com o Senhor de verdade. E não foi falta de igreja, de religião, não foi falta de relacionamento, de bebida, de tentar em tantos lugares. E ela só encontrou no Senhor. No lugar onde o Senhor a plantou, fazendo o que o Senhor a criou para fazer. Amar vidas, cuidar de vidas, derramar o seu amor nos lugares onde muitos já não veem nem mais saída, no leito de morte, atrás de uma grade, de uma prisão. Mas ela tem podido ser esse canal de bênção, e eu agradeço pela vida dela, e agradeço pelas vidas que foram, pelo trabalho que ela fez e as vidas que foram salvas. Eu agradeço por cada vida que está sendo impactada agora por essa história. Eu agradeço, Senhor, pelas mudanças, pela salvação, pela liberação de perdão, por decisões que estão sendo tomadas através desses destinos. Eu tomo posse de vidas sendo curadas, libertas, salvas de todo aprisionamento. Tudo que aprisiona essa pessoa, aprisiona a alma dela, eu ordeno que saia, que caia por terra em nome de Jesus. E que a alma dela seja sarada, curada, e que ela receba toda a força que precisa para se levantar e se jogar do Senhor. Toca profundamente os corações. Muito obrigada. Obrigada por tudo, Senhor. E pelas maravilhosas notícias que nós vamos receber. Te amamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Maravilhoso. É isso aí. Com certeza o Senhor está te chamando. Ele te ama. E você ouviu, teve a oportunidade de ouvir muita coisa edificante que te dá condições de tomar decisões sábias. Tome. Ontem já foi. O amanhã nós não temos. Nós temos hoje. Nós temos agora. E se você está aí, você está tendo a oportunidade de tomar a melhor decisão da sua vida. Abrir o coração para Jesus. Se jogar nele, perdoar, viver uma vida livre. Selma, foi um prazer ter você aqui. Volte sempre. Pode deixar, só chamar. E foi um prazer estar aqui, ter você aí. Pode contar com a gente, porque é um prazer servir. Nós amamos vidas, porque o Senhor derramou esse amor no nosso coração. Ele nos amou.
Nós recebemos esse amor e não tem como sair outra coisa. O amor do Senhor nos constrange e Ele te ama. Conta com a gente. Deus te abençoe muito. Amém.